pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mel da Conversa. Esse podcast é uma realização da CBA, Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura, com o apoio da FAPDF. E hoje a nossa convidada especial é Regina Santos, analista de capacitação da Conab. Regina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Obrigada por essa oportunidade. Estou muito honrada e orgulhosa de estar aqui nesse podcast tão especial. Nós que agradecemos. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre a Conab, os projetos, os programas. Muito assunto, né, Regina? Muito assunto, com certeza. Mas antes de começar, eu tenho um recadinho especial. De 19 a 21 de maio vai acontecer aqui em Brasília o Seminário dos Criadores de Abelha, que tem como tema polinização. Vou deixar o link aqui embaixo, então aproveitem, façam as suas inscrições, porque é gratuito. E claro, já aproveito também para curtir, comentar e compartilhar. Vamos levar o Mel da Conversa para o maior número de pessoas. Regina, e para começar, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua trajetória, né, na Conab. Já vi que você já trabalhou aqui, já foi para o Rio. Ju, eu tô com 17 anos de companhia, fiz agora dia 1º de abril. Tenho uma trajetória longa dentro da companhia, e foi um lugar que eu, primeiro, estava estudando para concurso público, né? Porque aqui em Brasília, a gente, com um menino pequeno e tal, começando uma família. Então, comecei a trabalhar na Conab em 2008, como eles chamam na época de analista de planejamento, trabalhando e conhecendo o mercado de arroz. Porque na nossa trajetória aqui de conversa, vocês vão entender que a Conab é uma empresa pública ligada hoje a 2 ministérios, né? O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e ao Ministério da Agricultura. Então, eu começo lá em 2008 como analista de mercado de arroz e fui andando pelos setores e pelas políticas que a Conab executa. Depois fui trabalhar com a agricultura familiar, fui auditora na Conab durante 1 ano e em 2014 eu fui para a Superintendência Regional DF, trabalhar lá como gerente operacional. Consegui ser superintendente lá durante um tempo, inclusive até ano passado, agosto do ano passado eu era superintendente lá no DF, mas fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro, como você disse, fui fazer agricultura familiar lá no Rio de Janeiro, né? Ajudar os colegas lá no Rio. Foi uma experiência excelente de 2 anos para mim e para minha família, foi muito bom. Imagina. E hoje, não saí da área operacional, como você falou que eu estou como analista de capacitação, eu estou usando todo esse conhecimento para ensinar articuladores locais em outros estados, auxiliar a diretoria também na divulgação das nossas políticas, né? Eu acho que nós, como empregados públicos, a gente tem que absorver esse conhecimento e entregar para o cidadão, né? Principalmente para as pessoas que são nosso cliente, né? Agricultura, agronegócio, agricultura familiar, pequenos e médios produtores. E o cidadão em geral, que queira saber o que as empresas públicas fazem, né? Tirar aquele estigma de que empregado público não trabalha e trabalha bem muito. Hoje nós estamos voltando aí para um cardápio, né? Uma oferta de vagas em concurso público muito grande. E hoje, nós, como empregado público, nós temos muito a agregar na ética brasileira. Eu entendo, sabe? Nós temos que divulgar que o governo, a política tem suas corrupções, mas se nós fazemos parte de uma empresa, trabalhamos para o governo, nós temos que ser o primeiro a defender isso e cuidar da nossa carreira profissional, como você vai cuidar da sua, como jornalista, como um médico vai cuidar da carreira dele. Então, a gente tem que ter muito, muito zelo por essa profissão. Olha, Regina, tá de parabéns. Todos pensassem assim, né? Mas, de fato, é isso mesmo. E, assim, você tem um currículo extenso, né? Tem propriedade para falar da Conab. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a Conab, né? O trabalho, os projetos. Pois como tem sido essa atuação? Como eu disse, a Conab é uma empresa pública
que trabalha com políticas públicas para o agronegócio e para a agricultura familiar, com ideias de... Eu entendo, quando a gente vai divulgar a agricultura familiar, eu tenho trabalhado muito essa consciência de empreendedorismo nos agricultores familiares, por motivos que eu vou falar em seguida, né? Mas é uma empresa hoje ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao Ministério da Agricultura, fazendo as políticas de apoio à comercialização do agronegócio, que são os produtos da PGPM, né, uma lei que existe aí desde 1960, enfim. Gente, data, eu sou muito ruim de data. Então, quando eu falar dessas leis, você dá um Google, porque você vai achar essas leis. Mas, enfim, são políticas de apoio... quando a gente fala do agronegócio, apoio aos produtores de grãos, de feijão, milho, trigo, arroz, né, que teve muito em pauta aí desde o ano passado. Política para a agricultura familiar, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre o PAA que a Conab executa, com o recurso do MDS. Então, nesse corpo que a Conab está dentro da esplanada, ela está subordinada a ministérios, né? Porque toda empresa pública tem que estar subordinada ao ministério, mas ela consegue ter apoio operacional para outros ministérios executarem suas funções, como é o MDS no caso do PA, né? O recurso do PA vem do MDS e a Conab consegue fazer com muita maestria, com muita eficiência a execução desse programa, pela capilaridade nossa. Nós temos Conab, superintendências regionais, nos 27 estados, no Distrito Federal, que é onde a gente faz acontecer, sabe? Onde é comunicação direta com esse cliente, e essa cooperativa, associação de agricultor familiar, que vai precisar de entrar nesse projeto, né? Ou dos agricultores que estão lá com seus preços de grãos na época da safra, mais baixo, preços né? baixos, e aí o Ministério nos aciona para fazer o apoio à comercialização, e isso sempre vai acontecer nas superintendências regionais. Então tem todo esse apoio, né, esse aparato aí da Conab. E falando do PAA, né, é um dos projetos da Conab. Fala pra gente um pouquinho sobre esse projeto, como funciona, quem é beneficiado, como funciona. O PAA é um programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Ele começou lá em 2003 com duas necessidades, do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e do próprio MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O MDA precisava aumentar os agricultores familiares com que eles comercializassem seus produtos, né? E o MDS, pela parte social que ele traz, alimentar a população, né? Os ministérios colocaram os recursos e o programa se iniciou ali, com o governo federal comprando os produtos dos agricultores familiares e entregando para a população em situação de segurança alimentar e nutricional. Então, você combate a fome, combate o desemprego, dá dignidade ao agricultor familiar, porque melhor do que você chegar entregando o alimento ou uma cesta básica, você dando forma desse agricultor não sair do campo, produzir o produto dele que tem alto valor nutritivo, né? A maioria dos produtos da agricultura familiar hoje são produtos agroecológicos, são produtos sem uso de veneno. O agricultor familiar hoje, ele consome o que ele produz. Então, ele procura produzir esse produto da melhor forma. Para ele se tornar um orgânico, aí já é uma evolução, porque precisa de um investimento, ele precisa ter essa produção dele orgânica certificada. Então, a maioria do nosso público, ele produz de forma convencional ou agroecológica, mas já indo para o futuro de orgânico. De orgânico, né? E como funciona? Quais são os critérios para que esse produtor esteja cadastrado no programa, no PAA? No PA. Como eu falei que o PA começou como um programa,
entra governo, sai governo, ele tem seus benefícios, tem orçamento destacado ou pode não ter orçamento destacado. Pensando nisso, o governo federal, ano passado, em março de 2023, estabeleceu que o PA é lei. Então, veio uma medida provisória, depois instituiu o programa como uma lei que estabelece as diretrizes para o PA. Então, o MDS é o órgão responsável por financiar esse programa, né, através do governo federal, a nível municipal, estadual e federal. Então, nos municípios e no estado, ele pode comprar a Secretaria de Educação, de Agricultura, ou a EMATE, a assistência técnica no município, compra desse agricultor familiar através do CPF dele. Faz um chamamento com o recurso que o MDS coloca lá na prefeitura e compra desses agricultores de forma individual. Já o recurso que vem para a Conab, é o PA federal, esse recurso vem de forma que a Conab execute o PA de forma a incentivar o cooperativismo e o associativismo. O que é isso? A gente compra de organizações fornecedoras, Sim. Que é a cooperativa, a associação com CNPJ ativo, né, com uma CAF, tem CAF jurídica, seus agricultores têm suas CAFs individuais. A CAF é o cadastro do agricultor familiar, que recentemente está deixando de ser a DAP, a antiga DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, e se tornando a CAF. A CAF é um instrumento, vou dizer gerenciado, né, pelo MDA, que ela coloca nos municípios, nos estados, agentes para emitir essa CAF, emissores de CAF. Que pode ser um sindicato rural, pode ser assistência técnica, pode ser esses agentes que o MDA dá o poder para ele emitir a CAF para aquele agricultor. A CAF é o documento que torna esse agricultor visível para os programas públicos, para as compras públicas. É o passaporte dele. É o passaporte dele. Então, a Conab, ela consegue fazer uma busca. Ju, você tem produto para entregar? Tenho, mas eu só posso comprar de agricultor familiar. Então, eu preciso que você tenha uma CAF, para eu poder te enxergar como agricultora familiar. E esse documento também me diz que você produz na terra que você... Não exatamente você mora, não é um documento que te legitima naquela terra, porque senão a gente vai falar de outras, né, de outras coisas. Mas esse documento está me falando que você produz naquele local. Que você e é uma segurança tanto para a Conab quanto para o agricultor também, Sim, né? É um instrumento que possibilita que o agricultor vá acessar as políticas públicas de vendas públicas, enfim, ele vai entrar no PA, ele vai entrar no PNAE, vai entrar no PA estadual, municipal, tudo com esse documento. É um documento muito importante para os agricultores familiares que não têm ainda, ir atrás do seu emissor de CAF, da Secretaria de Agricultura, do Sindicato Rural. Enfim, é um documento muito útil. Regina, e eu sou uma cooperativa, quero me cadastrar no programa, no PAA. Tem um mínimo de cooperados, tem um mínimo de produtos ali para cadastrar. Como funciona essa proposta? Eu digo que a Conab, ela vem atuando no finalzinho da cadeia, né? É um fomento à comercialização e a gente quer que esse produto chegue a um público em situação de vulnerabilidade. Então, às vezes a gente chega numa reunião para divulgar o PAA ou falar de cooperativismo e associativismo e alguns produtores não se enxergam nessa posição. Mas eu não estou dentro de uma associação. Então, a gente fala, cadê a associação aqui? Está ali, está perto da sua região rural. Então, a Conab, localmente, ela trabalha nesse network, assim, ela une pessoas, ela une necessidades e ela também provoca com que o município, a Secretaria de Agricultura, se fortaleça para as necessidades daqueles agricultores familiares, entende? Então, geralmente, no núcleo rural,
aqueles agricultores já estão vivendo juntos, né, num tipo de sociedade, de comunidade, né? E essa associação, ela vem de maneira, às vezes, orgânica, às vezes por uma necessidade. Porque a associação nada mais é do que reunir essas pessoas, pegar essa associação, colocar um CNPJ nela e falar assim, somos uma associação sem fins lucrativos. De quê? De agricultores familiares. Então, ali, eles vão cuidar de chegar na prefeitura e ter mais voz Sim. para os pedidos deles. Eles não podem comercializar, por estatuto, não. Uma cooperativa já pode. Então, para as compras públicas, essas associações elas podem comercializar. E isso é um avanço que o PA traz, porque a gente pode contratar essas instituições, cooperativas ou associações, fora da lei de licitações, porque através da lei do PAA, como no passado, ela é um programa. Hoje, cada produtor vende até R$ 15.000 por CAF familiar. Você tendo uma CAF, você entrega para o governo, para as compras, R$ 15.000 da sua CAF familiar. Ah, Regina, mas meu marido Isso também mensalmente? Hã? Isso É mensalmente? por ano. Por ano? 15 mil por ano. A sua CAF familiar está cadastrado lá. Você, seu marido, enfim, vai estar a sogra, vai estar a família que tiver cadastrada lá. Vários CPFs. Mas a gente só pode trabalhar com um CPF daquela CAF. Mas, em contrapartida, essa CAF acessa o PA da Conab, o PA municipal e o PA do estado, Então, ele pode entrar nesses 3. nas 3 compras, acumulando R$ 15.000 em vendas. Então, vende 15 mil para a Conab, 15 mil para o estado, 15 mil para o município. Se o seu município tiver o PA estadual ou municipal, Sim. que a maioria dos municípios só tem um ou o outro, ou só o da Conab. A gente vê em algumas experiências municipais, Ju, que a Conab é o primeiro programa que chega. Aí incentiva tanto a venda dos agricultores, gira uma economia dentro do município, que nem a prefeitura sabia que ela podia vender também um PAA e se cadastrar no MDS com um termo de adesão, e aí as coisas começam a girar. Então, a minha experiência traz a mim e de outros colegas de outros estados. De novo, eu vou fazer maior propaganda das superintendências regionais aqui, porque a gente carrega mesmo esse Pode piano aproveitar. junto com a presidência da Conab, junto com a nossa Conab Matriz, né, que fica aqui na 901 Sul, aqui em Brasília. Mas a gente tem esse papel, como as abelhas, né? Que Verdade. poliniza e garante boas safras de outros produtos. Eu participei do seminário do CBA no passado e fiquei muito impressionada com tudo que eu aprendi. E um inseto tão pequenininho e Faz tanto, né? tanta coisa para o nosso agronegócio, para a nossa agricultura familiar. E é sobre isso, sabe? O mel também é um produto que deve ser comercializado dentro do PA. Então, a gente estava conversando também nos bastidores sobre como que o mel entra no PA, né? Entra nesse rol de produtos. Só que produtos processados já tem que obedecer uma legislação sanitária. Porque a gente não está entendendo que eu vou comprar, a Conab vai comprar do agricultor familiar e entregar para uma instituição de segurança alimentar, uma família com CAD único, uma instituição social. Então, esse produto que já é um produto processado, ele precisa ter número de lote, data de fabricação, data de validade, para a segurança das pessoas que vão receber esse alimento. Então, quando a gente chega num evento e vai falar assim, o produtor vai falar, eu quero botar meu mel na Conab. Tá, mas você tem que ter isso, que no caso do nosso Distrito Federal é o de Pova. Sim. Ah, mas é muito difícil conseguir. Então, é essa provocação que a Conab faz de novo. Secretaria, como que vocês estão facilitando ou as exigências que você está fazendo para que o produtor de mel do DF tenha o seu produto legalizado para comercialização? Porque, Ju, se o produto dele está legítimo para ser doado no PA, ou de Pova, ou em outros municípios, que é o selo de inspeção municipal, federal ou estadual,
Você também entende que esse produto está habilitado para ser vendido por todo o território Sim, nacional? com certeza. Então, não é só uma obrigação do Distrito Federal ou das prefeituras municipais. É um fomento que eles estão dando para o agricultor familiar ter um upgrade de comercialização do produto dele. E isso o Estado e o município têm que oferecer para o agricultor. A gente não está já obrigando ele a pegar uma CAF, se cooperar, né? E cooperar e associar não é fácil. É um trabalho coletivo. As decisões devem ser coletivas. A gente sabe de várias realidades, mas Sim. no mundo perfeito deve ser tudo no coletivo. E é um modo de fortalecer um grupo, né? Fortalecer um grupo. São pessoas e eu ali digo que isso, estão brigando por um único objetivo. Sim, e não só para a nossa cadeia tão especial do mel, mas para agroindústrias em geral. Hoje, as cooperativas e associações que entregam para o PA da Conab também entram nas chamadas públicas do PNAE, acessam o PNAE. O PNAE é R$40 mil por CAF familiar. Então, as prefeituras e o próprio Distrito Federal, que faz isso brilhantemente, o DF nós temos o PAA, que é executado lá na Emater, tem o Papa DF, com 150 mil por CAF. 40 mil por... Muita coisa. por CAF no PNAE. 150 mil no Papa DF, a gente precisa até confirmar essa informação com a Emater. Mas é um valor muito significativo. E os agricultores acessando todas essas políticas, o governo realmente é um mercado. E só não é mais mercado por esse limite que o governo coloca de acesso às vendas. Porque senão seria muito fácil, né? Sim. Produz que o governo garante. O governo não garante toda a compra, mas essas cooperativas e associações e os próprios produtores precisam amadurecer que eles são empreendedores. Eles estão vendendo para o governo federal. E essa lei do PA, por exemplo, Ju, ela vem com uma metodologia de formação de preço e o órgão que está executando essa compra, o órgão que eu digo, a Conab ou a própria prefeitura, tem que fazer uma cotação no mercado do varejo. Isso que eu ia perguntar. Para estabelecer um preço de referência para esses produtos. Lógico, se a Conab já faz o preço de referência dela, a Conab que eu digo, eu tenho que esclarecer que cada superintendência regional faz o seu preço pelo seu estado. Porque o estado de Minas Gerais não vai ser igual ao do DF. Apesar que no DF a gente trabalha com a RID, né? Mas proporcionalmente, Minas Gerais... Então é de acordo a cada estado. O Rio Grande do Sul são realidades diferentes, são produtos diferentes. E o PA tem isso também. Nós temos que consumir os produtos da produção regional. Porque além do produtor ter CAF, qual outra obrigatoriedade que ele tem que ter? A produção própria. Eu não estou fomentando o produto dele. Eu não quero que ele compre esse produto no SEAS e venda para o governo federal. Não é esse o objetivo. Isso, inclusive, é um desvio do objetivo da política. Mas se nós estamos no sul do país, no sul do país tem a produção de pinhão, por exemplo. E esse pinhão entra no consumo das escolas, né? No consumo, na realidade cultural de lá. No norte e no Amazonas, nós temos o que? O pirarucu, que é um peixe típico daquela região. Aqui no DF, nós temos o piqui, mas o piqui ainda não está nas nossas tabelas de preço aqui da nossa superintendência. Mas tem outras políticas para ele. Minas Gerais já avançou nisso, em comprar o piqui da agricultura familiar dentro do PA. E é isso, é fomentar produtos regionais e frutas da época. É um modo de incentivar também, né? Regina, e como funciona? Nós falamos do mel, né? Porque o mel ainda não é considerado, não é classificado ainda como um alimento. Nós estávamos debatendo isso, principalmente da introdução do mel na alimentação escolar. Isso. Porque não é uma via de comercialização da gente, não é um programa, uma compra pública. Então, a Secretaria de Educação do DF está amadurecendo essa ideia
para ver como coloca o mel na alimentação escolar. A gente sabe que o mel tem uma limitação de idade, né? As crianças até 2 anos de idade não podem consumir o mel de maneira in natura, mas a viabilidade que a Secretaria de Educação está vendo é colocar o mel como adoçante de sucos, complemento de receitas de sobremesas. Enfim, é o que dá para fazer nesse momento. Então, o per capita de uso do mel por aluno vai ser bem pequena. Mas também nós temos que entender que as políticas públicas, elas são e elas devem ser revistas a todo momento. A Secretaria de Educação, a gente tem uma relação, não a Conab, né, a Superintendência Regional, fala muito com a Emater, com a SEAGRE, a Secretaria de Agricultura, a própria Secretaria de Educação. Então, é um ajudando o outro a entender como que esses novos alimentos podem ser inseridos na alimentação escolar. A gente vê que as nutricionistas da Secretaria de Educação fazem um trabalho contínuo, Ju. Eu indico até trazer as meninas aqui para um esclarecimento sobre isso, porque esse podcast ele está trazendo muito mais do que entendimento à comercialização do agricultor familiar e do produtor de mel, né, do apicultor. Mas, a partir do momento que a minha cadeia entende a sua cadeia de produção, que entende como o governo trabalha, nós diminuímos aquelas coisas assim, o governo não faz nada. Os ruídos, né? Os ruídos, porque eu acho que o conhecimento é tudo. Sim. E muitas reclamações vêm da ignorância de não saber. Isso. E assim, quantas pessoas não poderiam estar participando desses programas, né? Sim, é simples assim. Por que a merenda escolar não coloca? Gente, não coloca porque eles trabalham com todas as escolas do GDF, né? E com vários tipos de crianças, inclusive as crianças que precisam de atendimento especial. Quando você vê um pouquinho, em vez de enxergar o gramado do outro como mais verde, mas vai um pouquinho entender a realidade do outro. Então, cada setor tem suas dificuldades, mas todos esses setores estão trabalhando de forma com que essa cadeia se movimente mais e os produtos tenham mercado. Com certeza, sabe? Eu entendo assim. É verdade. E nós temos também o programa Vendas em Balcão, né? É, isso mesmo. O Venda em Balcão, ele é um programa de venda de milho para pequenos e médios criadores, né? Vai ter o criador de galinha, o criador de porco, gado de corte, de leite. Então, através das superintendências regionais, que têm suas unidades armazenadoras, né, pelo país, nós estabelecemos um preço de venda para esse milho. Como eu estava te dizendo, não é exatamente um subsídio que o governo dá para esse milho a ser vendido. Nós fazemos uma cotação desse milho no mercado atacado, então em cooperativas que vendem, em agropecuárias, de 15 em 15 dias, os analistas fazem essa pesquisa de preço e estabelece um preço para aquela quinzena, aprovado pela nossa matriz, e o criador vai poder comprar por um preço de atacado, mas numa venda de varejo. Então, se eu tenho um criador o criador tem 100 galinhas lá no galinheiro dele, ele vai comprar esse produto por um preço mais acessível para ele do que na própria agropecuária. A agropecuária só ia praticar esse preço de atacado se o criador comprasse em volume, né? Então, aí os interessados têm que se dirigir às superintendências da Conab, no seu estado, né? Procurar saber qual é a unidade armazenadora que está vendendo, qual o preço praticado. E as vendas, elas são por quinzenas. Então, de 1 a 15, mas antes de terminar essa quinzena, a venda para naquela unidade, porque a gente tem que pesquisar um preço para a próxima quinzena. Tem um fechamento contábil, uns procedimentos internos que acontecem na superintendência para se estabelecer um novo preço.
Doçura que vem das abelhas, palavras que adoçam a vida, informações que voam ao vento, cultura no mundo em partida, sabedoria nas asas do tempo, conhecimento que cresce no olhar, conversas que cruzam espaço, histórias que fazem sonhar. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, palavras que mudam o ser. Cada história conta uma verdade que só quem vive pode ver. Sábios que falam nas sombras, luzes que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontra os doces destinos mesquinhos. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, luzes que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontram os doces destinos mesquinhos. Mesquinhos. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama